Boa tarde, pessoal. Estamos em mais uma live do ITJ, hoje recebendo uma mulher empoderada, né? E quando a gente fala de mulher empoderada, a nossa convidada de hoje, ela é mais do que uma mulher empoderada, porque ela é uma mulher empoderada que empodera outras mulheres, que luta por outras mulheres. A nossa convidada, ela tem seu currículo, além dessa luta pelas mulheres, uma série de atividades que, inclusive, diga-se de passagem, é advogada, né? É especialista na área penal, que é uma área que a primeira coisa que as pessoas pensam, é uma área de homem, mulher ir na delegacia, né? Que coisa mais... Será que é assim mesmo? A gente vai descobrir, né? Então, ela é especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade de Franca, ex-vice-presidente da 13ª Subseção de Franca, graduada em Letras, graduada em Pedagogia, especialista em Psicopedagogia, clínica, Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Faculdade Sensupeg, conselheira seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo, pós-graduando em Direito de Família e Sucessões no Complexo Damásio de Jesus, relatora julgadora da 4ª Câmara do TED, doutora Miriam Ravanelli. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, doutora Thais, minha companheira de caminhada, uma grande referência que eu tenho, que eu quero aqui externar, inclusive, para você, assim, que além de eu ter ficado muito feliz por esse convite desse instituto, que eu já tive o prazer e o privilégio de ouvir algumas lives e também de conhecer e poder pesquisar um pouco a respeito, e eu fiquei assim maravilhada, inclusive, porque vocês não formam só profissionais, vocês formam cidadãos também, tem toda uma preocupação com essa área humana, com essa formação também do ser humano. E eu confesso para você que ao ler e pesquisar a respeito do Instituto e me inteirar, logo que eu fui me familiarizar, que eu assisti algumas lives, isso me chamou bastante atenção. Essa preocupação, esse olhar atento e muito sensível em relação a essa formação do ser humano, né? E assim, além de estar muito feliz de estar neste instituto aqui hoje, é de estar com uma pessoa que eu admiro, que é uma parceira de caminhada, uma parceira de conselho, uma mulher também que empodera outras mulheres. Então, assim, eu quero aqui de pronto te dizer, te cumprimentar primeiramente pela profissional fantástica que você é, pela companheira aguerrida. É um privilégio poder trilhar essa caminhada com você. Como nós sabemos, nós temos mulheres incríveis que compõem também, trilham essa caminhada conosco no Conselho, e eu quero também te agradecer por esse convite e te dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Quem está feliz sou eu, né? E é muito legal porque, assim, a gente, juntas, né, com outras mulheres também, que eu falo que eu só aprendo, né? Dentro do conselho, dentro da UAB, a gente se dedica, mas a gente aprende tanto, que pela primeira vez a gente tem esse equilíbrio dentro do conselho entre homens e mulheres, né? Então, essa gestão está dando privilégio para a sociedade, para nós, advogados, um exemplo, inclusive, para a sociedade, de inserção. Então, em um campo, eu lembro quando eu comecei a dar aula, Miriam, na faculdade, eu comecei a dar aula, na verdade, antes era colegial, né? A pessoa vai ficando velha, agora ensino médio. Eu também já estava pensando aqui. E depois, quando eu comecei a dar aula na faculdade, nós, aqui em São Paulo, uma faculdade particular aqui em São Paulo, bem conhecida na área de Direito, nós éramos em 400 e poucos professores no curso de Direito. Não tínhamos 8% de mulheres. Olha só. Então, é até interessante a gente ver que, assim, como vem mudando isso, né? As mulheres vêm sendo cada vez... Hoje,
dando aula, eu vejo que dentro das salas tem muito mais mulheres do que homens, né? Como você vê isso, né? Essa ligação da mulher com o direito? Então, eu costumo brincar que eu falo assim, tudo a ver, porque eu acho que as mulheres elas têm a ver com tudo, porque se nós formos ali na essência de todas as áreas, né? Porque eu já me permiti fazer algumas pesquisas nesse sentido, ler algumas coisas, né? Nós sempre tivemos envolvidas, né? Em todas as áreas, ali no fomento, na articulação, para inclusive ingressarmos nos bancos acadêmicos, estarmos nas faculdades, estarmos nos órgãos de representação, nos meios políticos, sejam eles quais forem, né? Então, quando você vai pegar a base histórica ali, que você vai ver toda a questão da articulação em si, de como as coisas começaram, nós sempre temos uma figura feminina. Infelizmente, até porque assim fomos criadas, né, Thaís? E não foi pensado para que estivéssemos nos lugares públicos, nos lugares de destaque, se assim podemos dizer, né? Então, assim, pensando nessa parte do particular, como fomos criadas ali, educadas, e a nossa formação, isso eu estou dizendo de um pouco de alguns anos atrás, né? Nós somos pensadas mais para estar aí nesse meio particular, para gerenciar as casas, as famílias, para procriação, e não que não possamos, e que também isso não seja válido, né? Mas é que antes não nos era dado o poder de escolha para que nós pudéssemos estar onde nós quiséssemos, inclusive nos ambientes públicos, né? Então, muitas de nós estavam, sim, fizeram parte de todo o fomento, de toda a articulação, do início de muitas coisas, mas ali nos bastidores, né? Eu sempre costumo dizer, e eu lembro muito, né, que eu falo que quando a gente vai ver, e me chama muito a atenção isso, quando a gente vai falar de representatividade, e fala de protagonismo, e fala de articulação, né? Uma coisa que me chama muita atenção é quando você vai pensar, por exemplo, na República do Brasil, né? Lá atrás, quando a gente ainda era colônia e vindo e tal, quando você fala, por exemplo, de uma figura muito marcante, que nós tivemos uma novela, uma série, que chamou bastante atenção agora há pouco tempo, né? Que falava da figura da Domitila. A Domitila, que teria sido ou não, enfim, amante de Dom Pedro, aquela história toda, mas a Domitila, ela foi muito mais do que isso. Se você for estudar toda a articulação política que a Domitila fazia, as grandes festas, saraus que ela fazia na casa dela, exatamente para fazer toda essa articulação, né? E por aí vai, como várias outras mulheres que estão aí, inclusive, inseridas em muitos lugares, até dentro da própria política e política partidária, enfim, e estão e participam de todo esse fomento, do início dessas coisas todas, né? É até interessante você falando, né? No mês passado, eu fiz uma live com a Soninha Francini, e aí ela falou uma coisa que ficou marcado na minha cabeça, que é assim, né? Quando a mulher ela precisa fazer, sei lá, viajar a trabalho no final de semana, ela arruma tudo, deixa tudo pronto, né? E pergunta para o marido, olha, tem problema de eu ir viajar, tal, né? Porque eu tenho um trabalho. E o marido geralmente comunica, né? Fala, olha, tô indo, né? Aí eu fiquei pensando nisso que ela falou, e é uma coisa real, exatamente por essa situação que você estava falando, né? Por uma questão de cultura, de como nós somos criados, daquela coisa de até de ser subversiva, né? Mas depois eu fiquei pensando assim, não, ela tem razão, mas olha um outro lado muito positivo. Se fosse antigamente, sabe quando a mulher ia falar, ó, tô indo viajar, trabalho no final de semana, né? Com certeza. Jamais, Com né? certeza. Então, quer dizer, de fato, essas conquistas, por mais que a gente possa imaginar que sejam pequenas, elas têm uma relevância, uma importância e a gente está adentrando na sociedade de uma forma diferente, muito importante, né? Até dessa coisa de você optar ou não em ter filhos, né? Que eu tenho filhos, mas tenho amigas que não querem ter filhos e não vão ter filhos por uma questão de opção, né? E antes a gente tinha aquela história, ai, não, mas como? A mulher nasceu para ser mãe, Não né? está completa.
né? Não, ela precisa casar, né? Até interessante como vem mudando, e se você fala isso para os jovens, né, para os adolescentes, eles já encarem isso de uma outra forma. Considerando tudo isso que você já estudou, em especial quando a gente fala de psicopedagogia, né, como é que você vê essa essa nova forma de representatividade ou essa nova força de representatividade das mulheres entre os jovens? Eu acho isso fundamental. E por que, que eu defendo e acho, sim, que nós precisamos cada vez mais gerar estas representatividades e estimular essas representatividades, né? Porque eu falo que quando você tem, de fato, alguém que te gere uma empatia, que você olha e te gera assim, um local de pertencimento, você se identifica e você também quer fazer parte, também quer se incluir, também quer melhorar aquilo ali. E aquilo passa de um cumprimento de agenda, sabe? Eu falo assim, porque ninguém melhor do que dentro, por exemplo, uma mulher, num corpo feminino, para chegar, por exemplo, num STF em 2016 e não ter banheiro. Se uma mulher não tivesse chegado lá, 2006, né? 2006, não tivesse chegado lá, nós nunca saberíamos que não tinha banheiro no Supremo Tribunal Federal. Então, não é só uma questão de cumprimento de agenda, né? Você está lá, você vive aquilo, é o seu dia a dia, são as suas pautas, é aquilo que você vive, é aquilo que você acredita. Então, quando você está realmente envolvido com aquilo que você vive, você defende aquilo que você vive, o que você realmente crê, que aquilo é uma ideologia, aquilo é uma questão de vida, até de sobrevivência, muitas vezes, você gera muita empatia, você gera essa representatividade positiva para que mais pessoas queiram estar e também fazer parte dessas transformações, né? Que nós precisamos, porque eu falo assim, quando nós pensamos nessas transformações, Thaís, nós precisamos pensar em vários recortes, nós precisamos falar, inclusive, de interseccionalidade, que é uma palavrinha meio complicadinha, meio É chata. para jogar forca essa? Eu falo assim, gente, por que, que o povo fica inventando umas palavras tão difíceis para dizer o seguinte: olha, eu tenho ali a sociedade e eu preciso pegar, porque se eu quiser uma sociedade, se eu quiser uma comunidade realmente com representatividade democrática, se eu quiser realmente um país com todas as características civilizatórias respeitadas e essa evolução, eu preciso pegar e ir fatiando ele, entender todos os marcadores sociais, todo mundo que compõe. A interseccionalidade nada mais é que isso. Eu fazer esses recortes que são devidos, como, por exemplo, quando eu falo de feminismo, quando eu falo de representatividade da mulher, eu não posso colocar dentro da minha caixinha só aquela pela qual eu tenho empatia, só aquela que eu gosto do cabelo, só aquela que eu não julgo porque veste de repente uma roupa mais transparente, ou que gosta de pintar o cabelo de azul. Porque a gente fala também muito, né, na questão da sororidade, mas a minha, por exemplo, eu tenho que rever todos os dias porque ela é super seletiva. Então, quando eu falo nisso, e eu falo em representatividade, eu falo em interseccionalidade, eu falo em pensar em todo mundo que compõe essa sociedade, em todo mundo que compõe esse lugar onde nós vamos viver, né? E ter esse olhar atento, de, por exemplo, falar do feminismo e pensar de todas as mulheres, não só numa mulher universal, numa mulher que representava as outras mulheres lá atrás, quando foram para as ruas, por exemplo, reivindicar direitos trabalhistas, as mulheres pretas, pobres e periféricas já trabalhavam, ó, há muito tempo. Elas não tinham, eram os seus direitos respeitados. Entende? Então, quando eu vou reivindicar, por exemplo, trabalho,
eu não posso só reivindicar local de fala, local de direção, eu tenho que pensar nos direitos, em todos que vão compor essa representatividade, né? Então, isso aí que é interseccionalidade, essa palavrinha aí Da complicadinha. palavra de forca? Adorei, pois você pode ter certeza que eu vou adotar essa questão, a palavra de forca. Não, e até essa questão de você respeitar como a outra pessoa quer ser, né? Então, eu particularmente vejo, né, pelo menos dentro de casa, porque tenho 2 filhos adolescentes, coisas que às vezes até se pega, uma coisa boba, por exemplo, né, que a gente achava na época, hoje eu já não acho mais bobo. Nós estávamos andando na rua, eu e minha filha, e um cara buzinou. Ela achou aquilo fim da picada. No primeiro momento, eu falei assim, deixa ele, o problema é dele, quer buzinar, né? Ainda brinquei com ela, falei assim, antigamente a gente falava que quando você estava com baixa autoestima, você tinha que ir para frente de uma obra, né? Eu ouvi isso demais. Né? E aí depois eu fiquei pensando, falei assim, ela tem total razão, porque essa forma de agir não é uma forma de agir respeitosa, né? E eu acho que são pequenos detalhes e que como a gente se acostuma, inclusive, com o desrespeito, né? E De tem uma tudo, forma imperceptível, inclusive. com certeza. E percebe que tem tudo a ver com uma questão cultural que a gente já falou ali, que como nós fomos pensadas para estar nos lugares particulares, nos lugares fechados, dentro das nossas casas, partindo do pressuposto que eu tenho, por exemplo, uma mulher bonita como você, caminhando na rua, mas é linda mesmo. Você está ali, caminhando na rua, e uma mulher bonita, que chama atenção. Infelizmente, muito ainda do imaginário das pessoas, e aqui eu incluo homens e mulheres, porque eu falo que nós também, infelizmente, ainda temos mulheres muito machistas, e que trazem e reverberam e reproduzem todas essas questões culturais. Pressupõe-se, Thaís, que o meu corpo também é público. Entende? Que eu não tenho total domínio sobre o meu corpo. Porque antes, infelizmente, era assim, né? Como éramos pensadas para estar ali fechadinha, guardada, o que você está fazendo na rua? Então, assim, infelizmente, se nós formos fazer todo esse retrocesso e essa construção, pressupõe-se, muitos, infelizmente, ainda acreditam, né, nessa questão do corpo da mulher ser um corpo público, um corpo onde eu posso pôr a mão, onde eu posso mexer, onde eu posso falar, inclusive como essa mulher deve ou não se vestir. Sabe uma coisa interessante que eu estava lendo esses dias? E eu confesso para você que eu nunca tinha parado para pensar. Eu gosto muito de parte histórica, porque eu falo que nós temos que entender de onde nós viemos, o que nós já conquistamos, quem conquistou, como isso foi feito, qual foi a construção. Então, eu gosto muito deste entendimento, né? De fazer esses retrocessos e vir, né? Para ver o que nós alcançamos também. E eu estava lendo um pouco a respeito da questão da mulher como propriedade, da mulher relacionada ao casamento, que ela saía da esfera da propriedade, da família, dali do marido, porque a gente tinha o poder ali, porque da onde que vem esse nome, né? Esse conceito, sistema patriarcal? Eu tinha um homem, né? Que era o patriarca que geria e gerenciava toda esta família, a comunidade ali, às vezes até aquele lugarejo onde a família vinha e montava e se constituía, e este homem que tinha esta filha, ela fazia parte destes bens que compunham as propriedades deste homem. E quando este homem ele dava esta filha em casamento para outro homem, e aí esperava-se que essa mulher fosse virginal, pura, sensível. Ele pegava esta filha, vestia ela toda de branco, levava para a igreja, que era tida, e aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica de cunho religioso, apenas construção histórica mesmo. Era E o que toda acontecia, simbologia. né? Exatamente. E eu levava para a Em alguns igreja. países ainda
Exatamente, que era uma instituição, né, que acompanhava tudo, que tinha e tem poder ainda de decisão, inclusive, como Estado que é, enfim, né, nós sabemos de toda a construção, enfim, e poder da igreja ainda, e eu levava para pedir a chancela dentro dessa instituição, dentro da igreja, desta mulher pura, virginal, que saía da propriedade do marido, do pai, para entrar na propriedade do marido. Então, tem toda uma questão simbólica, inclusive, por que, que o pai é que leva a filha para entregar para o marido? Porque eu estou tirando algo da minha esfera de propriedade e entregando para a propriedade do marido. Então, assim, eu confesso para você que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Por que, que é o pai que leva a filha, né? Assim, costumeiramente falando, né? É um costume inclusive da noiva estar vestida de branco. Porque eu estou tirando algo que era da minha propriedade, virginal, puro, casto, sensível, e entregando para a esfera de outro homem ali, para entrar na propriedade, na esfera ali dos bens dele. Assim, é muito engraçado fazer essa construção e essa Não, construção e até se histórica, ela né? não, se fosse constatado que ela não era virgem, anulava o casamento, E você né? podia, inclusive, matar na época da colônia, né? Não, e a gente não precisa nem ir tão longe, né? Eu lembro quando eu comecei a advogar, há 20 e poucos anos atrás, é, Outro dia. aí, ontem, ainda se admitia, eu peguei o finalzinho disso, a legítima defesa da honra. Você está falando de menos de 3 décadas, em Exatamente. que se justificava o fato de um homem matar uma mulher, o fato de ela ter traído ele. Olha que absurdo, né? Como a gente como se a vida fosse menor do que a traição. Que a dignidade, a honra, a E moral. essa coisa de coisa mesmo, né? Ela é minha propriedade, só quem pode mexer ali sou eu. Então, é realmente bem, bem triste se a gente for pensar, né? É, essa construção de representatividade da mulher, da inserção da mulher no trabalho, da possibilidade, inclusive, hoje eu vejo isso de uma forma muito clara, de ela querer trabalhar, de ela querer ser dona de casa, de ela ter isso respeitado, né? Eu acho que, e dentro, né, do palavrão que você falou, né, do palavrão de forca, é exatamente isso. Se ela quer ser dona de casa, beleza. Se ela quer ser CEO de uma empresa, ótimo também, né? Respeite. Como é que você vê, muito se fala, quando se fala de feminismo, né? Eu já ouvi isso muito, inclusive, de mulheres, como uma interpretação de uma oposição ao machismo. Como é que você vê isso? Eu costumo fazer uma pequena brincadeira, sabe, quando me perguntam isso, né? Normalmente, quando eu estou ali presencial, eu costumo andar ali no meio da plateia e perguntar, né, para as pessoas que nos acompanham ali. Você usa calça jeans? Gosta de usar calça jeans? Gosto. Você vota? Gosta de poder escolher quem te representa? Gosto. Se dirige? Tem formação acadêmica? Frequenta os bancos escolares? Você já ouviu falar em representatividade no seguinte sentido, de Lei Maria da Penha? E começo a fazer algumas questões nesse sentido. Já, sim, com certeza. Então, você é feminista. Porque o que busca o feminismo? Igualdade. Igualdade de direitos. Igualdade em todos os direitos. Igualdade, respeito, equidade. Que nós possamos estar em pé de igualdade. Que nós possamos fazer essa construção conjunta. E não estamos pedindo nada demais, não. Porque, como você mesma já disse, nos próprios bancos acadêmicos hoje já somos a maioria. Em vários aspectos nós somos a maioria. E eu costumo fazer uma outra brincadeira, Thaís, que se fosse para pensar em tudo que nós mulheres já sofremos e o quanto já fomos subjugadas, mortas, torturadas,
e tivemos os nossos direitos violados, nós não buscaríamos equidade, nós não buscaríamos igualdade, buscaríamos vingança. Eu costumo sempre brincar com isso. E até interessante, esse ponto que você falou, essa palavrinha, eu acho muito, muito importante de a gente frisar. Feminismo não é vingança. Muito pelo Até contrário. porque eu acho que você explicou muito bem. Quando a gente fala de machismo, é aquela coisa, só o homem pode. O feminismo não é só a mulher, é também a mulher, né? Então, até eu acho muito importante a gente estar esclarecendo isso, porque às vezes as pessoas falam, ah, não, mas porque você é feminista, então porque só a mulher pode. Ah, não, então porque é porque a mulher, como se a gente estivesse se colocando num papel de fragilidade. E é exatamente o contrário, não é isso? Exatamente. E você sabe uma outra coisa que nós precisamos também fazer diferenciação? Nós, até como operadoras e operadores do direito, como muitas vezes formadores de opinião, nós precisamos buscar as conceituações também de algumas palavras. Como, por exemplo, o contrário de machismo não é feminismo. Quando eu vou associar uma mulher com o machismo, é femismo. Aquela que busca o controle, aquela que fala sobre, ao invés de patriarcado, ela quer instituir o matriarcado, ela é femista, ela não é feminista. Porque o feminismo, ele busca o feminismo, ele busca igualdade. É apenas igualdade de direitos. Nós queremos a mesma fatia desse bolo que a gente paga também. Entende? Então, nós queremos estar ali sentado à mesa. Sabe que a Alice, esses dias não, já tem um tempo, Alice Bianchini, professora Alice Bianchini, nós saímos para jantar com um grupo de amigos e tal, depois de uma palestra, e assim, eu achei muito engraçado, a Alice fez uma brincadeira, e eu confesso para você que eu levei para sempre, assim, com essas questões de desigualdade, né? E ela tinha falado a respeito da disparidade que há entre os homens e as mulheres exercerem as mesmas funções, os mesmos cargos, e não receberem de forma igual, né? E muitas vezes também não chegar a cargo de direção, enfim. E aí ela, na hora de dividir, na hora que chegou a conta, né, ela faz a seguinte provocação para nós. Olha, como que nós vamos dividir? Como que nós vamos fazer com a conta? Aí eu falei, soma por todo mundo e divide, né? Aí ela falou assim, não, a gente ganha 30% menos. Gostei dessa. Eu achei Viu, fantástico. amigos? Aliás, quero mandar um beijo para 2 amigos que estão nos assistindo agora. Meu querido amigo do coração, Alexandre Volpiani, que está nos assistindo, que eu já vi ali. Beijo, 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 beijo. Você sabe que você Ali é mora dentro do meu um querido. coração. Ouvi ele falando hoje lá na subseção de É, Osasco, a professora, foi fantástico. Ale, eu brinco com ele, obrigada. falo, arrasa coração. É bom fazer live com ele, que é um monte de mulherada vendo Tem a as fãs live. todas. E o Rogério Arcuri, que sempre está me acompanhando. Beijo, Rogério. Isso eu acho que é muito importante. E esse fato de a gente, agora, nesse exato momento, estar sendo assistido por homens, que homens comentando em uma live onde a gente está falando de representatividade feminina, eu vou ser bem sincera, até me arrepia, porque é uma demonstração clara que a gente está dando passos largos para que isso, de fato, seja uma realidade cada vez mais frequente, né? Quando você fala de representatividade feminina, o que você quer dizer com isso? Exatamente esses casos de gerar empatia, de gerar pertencimento, sabe? Porque quando eu brinco e falo a questão do STF, né? Nós não fomos pensadas para estar lá. Então, assim, e nós, infelizmente, Thaís, até pela educação, pela construção que nós recebemos, nós trabalhamos, infelizmente, com uma síndrome que é muito nossa, que é a síndrome da impostora. Porque nós, mulheres, já nascemos, inclusive, tendo que provar o tempo todo a nossa competência, o nosso pertencimento e o nosso direito de estar em alguns lugares.
Então, quando você vê, por exemplo, num caso assim muito emblemático, muito simbólico que eu vou falar, que eu acho que descreve assim, ó, representatividade e pertencimento como nada. É um caso assim que eu falo, gente, eu conto para o mundo, né? Quando eu vi a história, por exemplo, daquela menininha, não sei se você chegou a acompanhar, que a mãe disse, uma menininha negra, muito pequenininha, de uns 5, 6 anos, que estava sofrendo bullying na escola por causa do cabelo, tá? Por causa do jeito que se vestia, enfim. E ela não estava conseguindo, e a mãe também não estava conseguindo ajudar, auxiliá-la naquele momento a dirimir tudo aquilo, a assimilar. Por que as outras crianças eram maldosas com ela, enfim, por que não estavam conseguindo gerar essa representatividade, esse senso de pertencimento nessa menina? E ela começou a ficar retraída, a julgar o formato do nariz, do cabelinho, ela queria estar sempre preso. Então ela começou assim, não se sentir pertencente naquele lugar. De repente, um dia ela olha para a TV e ela vê a Maju Coutinho apresentando o maior jornal que nós temos hoje, que nós temos conhecimento. Ela olha para aquela mulher e, coincidentemente ou não, porque eu não sou uma pessoa que acredita em coincidências, eu acredito em destino, eu acho que tudo acontece da forma e como e quando tem que acontecer, elas estavam, inclusive, com a roupa idêntica, Thaís. Nossa. A cor da blusa e da calça. Ela olha para a Maju, sabe o que ela pensa? Uma menina de 6 anos? Ela tira a borrachinha do cabelo e no outro dia ela vai para a escola. A Maju gerou nela, a Maju foi a figura da representatividade. Gerou nela, naquele grupo que é tão vulnerabilizado, que quando a gente fala em representatividade, a gente também tem que ter noção e falar de minorias. E quando eu falo em minorias, eu falo em termos de direitos, de alargamentos de direitos, e não de quantidade. Eu falo do que é dado, de mesmas oportunidades, porque se nós formos pensar nos grupos que são chamados de minorias, como as mulheres, os GLBTQIA+, as mulheres pretas, pobres, periféricas, enfim, e aí vamos, pegue todos esses recortes, todos esses marcadores, todas essas minorias em direitos e representatividade e coloca todo mundo junto. Somos minoria? Em quantidade, não. Então, isso é a representatividade. Eu destaco dentro desses grupos, eu procuro gerar identificações, eu procuro gerar sensos de pertencimento dentro desses grupos que são tão vulnerabilizados e marginalizados. E quando eu gero essa representatividade, eu acabo impulsionando outras pessoas, eu acabo gerando esse senso de pertencimento. Eu costumo dizer que o protagonismo e a representatividade, ele é um processo, né? E ele é um processo onde ele começa ali com uma atitude. Alguém teve que ter uma atitude. Alguém que saía ali, ele era um coadjuvante, ele fazia parte de um grupo, ele pertencia a um grupo, e ele se inquieta com alguma demanda, alguma situação, né? E ele toma atitude. E ele passa a propor algumas coisas. O segundo passo seria sermos proativos. Eu tenho que ser proativa. Se está me incomodando, se eu tive a atitude de me inquietar e eu quero movimentar e eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que entender qual é a necessidade que está acontecendo ali e nem esperar que eu seja provocada. Eu tenho que entender e tomar conta e fazer e ser proativa. Terceira coisa, se eu tenho atitude, se eu tenho proatividade, eu tenho paixão, eu tenho ideologia, porque todos nós nesta vida temos algo que nos move. O que te move? O que te inquieta? O que te faz querer ter atitude, proatividade e te tirar do lugar? O que te mexe? O que faz querer que aquela água ali que estava parada, você queira mexer, pôr um açúcar, de repente um limão e fazer uma caipirinha? O que te Falo que a gente inquieta? tem que ter tesão por aquilo que a gente faz, né? Exatamente. É Porque um processo. quando você faz tesão nessa coisa de garra, de vontade, de sentir prazer, né? Porque por mais que a gente sabe que qualquer caminho
tem pedras, Com certeza. qualquer caminho, né? E o caminho da mulher, às vezes, ela se vê diante de algumas pedras que ela pode achar naquele primeiro momento que elas são irremovíveis, né? Mas a gente sabe que quando você quer, você consegue. Você sabe, Miriam, ontem eu fui ao médico, e o médico ele me falou uma coisa muito interessante. E isso eu acho que cabe para qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, enfim, né? Ele falou assim, olha, Thaís, se a gente tomasse mais conta dos nossos pensamentos, eu acho que eu ia morrer pobre. Ele brincou, né? Porque tudo começa nos nossos pensamentos, né? Essa coisa de você querer, de você acreditar, de você querer lutar, de fazer diferente, começa no pensamento, e eu acho que também tem um fator muito importante que você frisou, essa coisa de que aquilo te incomoda, né? Então, eu acho que o ser humano é assim, às vezes a gente precisa ser incomodado, precisa sair daquela nossa zona de conforto para poder fazer diferente, né? Nós começamos a live falando que, de fato, a gente se acostuma, né? Tudo é uma coisa de costume, e a gente vai se acostumando até com aquilo que não é legal, né? Então, se a gente antes tinha essa coisa de brincadeiras até que deixam a pessoa triste, né? Então, brinco, é claro que assim tem as suas proporções, tal. Eu acho que tem coisas também que acabam sendo muito exageradas, mas antes era normal praticar bullying, né? Eu falo que eu não era uma das mais santas, porque eu colocava apelido em todo mundo. Tem amigos que têm apelido até hoje, que todo mundo Eu também. só por conta do apelido. Mas não tinha essa visão pejorativa, né? E a gente ia se acostumando, essa coisa de um pai praticamente vamos vender a filha, né? Então, são todos os processos que a gente passou de um processo para o outro, porque as pessoas, ou uma pessoa, ou várias pessoas, começaram a se incomodar com aquilo, né? Hoje, o que te incomoda? Que me incomoda? Eu acho que, assim, essa questão da sororidade, né, dela ser muito seletiva, isto me incomoda muito, porque eu fico muito triste e eu fico, te confesso que muito mexida, e eu não estou me eximindo, não, estou me incluindo, inclusive, sabe? Quando eu não estendo a mão para uma outra mulher, quando eu não faço aquilo que você mesma disse. Sabe aquela pedra que você falou do caminho? Por que que o meu caminho, que já foi um pouco menos complicado, porque eu já tive aquelas que vieram antes de mim e vieram tirando as pedras e deixando o meu jardim um pouquinho mais fácil para eu ir plantando as minhas florzinhas. Por que que eu não posso fazer o mesmo com todas que queiram trilhar o mesmo caminho? Por que me incomoda essa questão? Então, assim, eu confesso para você que a Raquel Tamassia, ela fala uma coisa que mexeu muito comigo, e eu procuro fazer esse exercício diariamente. Eu sou um ser totalmente em reconstrução. Eu quero me ressignificar todos os dias, para que eu possa trabalhar os meus preconceitos, para que eu possa trabalhar os meus machismos, para que eu possa ser uma pessoa melhor. Porque isso me incomoda muito o fato, por exemplo, de eu ter uma mulher, uma juíza, que uma outra mulher pede, porque teve uma gravidez onde teve uma filha prematura, que nasceu, como todo mundo sabe, ser prematura antes do tempo, ou seja, você não estava prevendo que aquela criança ia chegar, é prematura, você sai, leva aquela criança depois que ela sai do hospital para casa, é a única advogada no processo. Eu tenho um prazo por lei de suspensão de 30 dias dos prazos processuais. Essa advogada, ela pede, porque ela é a única advogada da causa e a única advogada do escritório, ela pede um alargamento no prazo e isso é negado por uma outra mulher.
Ó, você está falando Isso com me uma pessoa incomoda. que aconteceu isso. E é até interessante, porque quando eu tive a minha filha vai fazer 15 anos, ela nasceu prematura, ficou 2 meses na UTI. A minha filha na UTI, eu pedi resignação de audiência. Minha filha estava na UTI. O juiz não deu. Eu tive que fazer audiência. Eu era a única advogada no processo. Eu tive que fazer audiência com a minha filha na UTI. Meu Deus. Então, assim, é algo que até hoje estava contando dentro do escritório, né? Fala assim, tem coisas que a gente não sabe nem de onde vem força, né? Para que as coisas aconteçam, mas Deus dá, eu acredito em Deus, Deus dá a força para a gente que a gente não sabe nem de onde vem, Com né? certeza. Mas é algo assim, não era uma juíza, era um juiz, mas independente, né? Ele tem mãe, por mais que não tenha esposa, que ele não tenha filho, tem mãe, né? Uma coisa já comprovado, pedir resignação, não resignou. Então, claro que hoje antes você não tinha nem suspensão de prazo, nada, né? Porque advogado autônomo, como se a gente não tivesse, né, que amamentar, né? Hoje você ainda consegue, né? Mas é interessante que isso dentro de uma casa que seria a casa da justiça, que é o Poder Judiciário, Exatamente. né? Exatamente. E agora você imagina, por óbvio, não desmerecendo o seu caso, isso vindo de uma outra mulher. Então, isso me escandaliza, porque eu falo assim, por que que quando eu estou vendo uma mulher subindo numa escada, eu tenho que ir lá chutar essa escada? Ao invés de repente, eu pegar e eu segurar a escada e falar, vai. Por que que quando, né? E aqui é lógico, eu estou usando metáforas, né? Por que que quando eu olho, por exemplo, a coroa ali da Thaís está torta, por que que eu pego e conto para o mundo, ao invés de chegar para você e falar, Thaís, ajusta aí. Uhum. Então, esses são os meus grandes incômodos. O fato das mulheres muitas vezes não se apoiarem, nós precisamos trabalhar isso. Nós não podemos, dentre nós mesmas, entende? Nós já temos tanto inimigo oculto, tanto teto de vidro, tanto glass ceiling, que é aquela outra palavrinha também que o pessoal usa muito, né? Que é essa película de vidro que tantas vezes é tão intransponível, né? Nós temos tantas questões já para enfrentar lá fora, por que que aqui, dentro do nosso universo feminino, que tem espaço para todo mundo, a gente vai lá e chuta quantas vezes essas escadas? A gente não ajuda a arrumar ali as coroas. Então, assim, isso na minha vida é um grande incômodo. E eu te confesso, lógico, não sou aqui perfeita e nem tenho pretensão, mas eu Nos venho me dera, né? permitindo, quem dera. Então, eu falo que, assim, o grande problema que eu vejo, sabe, de tudo isso, inclusive que nós conversamos, até desse juiz aí que te negou, ou dessas construções todas históricas, é quando eu identifico o problema, eu identifico o erro, eu sei que é errado e eu não me proponho a pensar a respeito, a ressignificar os papéis e a querer, de repente, mudar, a querer me transformar, porque nós somos seres falíveis, somos seres humanos, nós vamos decepcionar, nós vamos magoar, nós vamos fazer um monte de titica o tempo todo. Mas eu acho que o grande problema, o grande erro da nossa vida é não saber pedir perdão, e é não saber perdoar e não olhar e falar assim, eu quero ressignificar isso, eu quero ser uma pessoa melhor. Thaís, onde eu errei? Me ajuda. Porque você entende de certas coisas que eu não entendo. Muitas vezes eu não consigo pôr a roupa que você veste porque ela não me cabe. Então, como é que eu posso te auxiliar? Porque, de repente, a tua roupa não vai me servir, mas como que eu posso te auxiliar? Como é que eu posso fazer essa caminhada junto com você? Então, isso me inquieta. É bem interessante isso que você está falando, né? Eu escutei o padre Fábio de Mello Fantástico. falando no domingo, e aí o apresentador pergunta para ele: você acha que a gente depois disso tudo, as pessoas serão melhores? E ele falou assim: eu não me iludo. E eu parei para pensar, né? Falei assim, e ele falou assim, não.
quem é bom vai ficar melhor, quem é ruim vai ficar pior. E essa é triste, né, obviamente, né, mas numa situação em que nós estamos vivendo, aonde, a gente sabe que tem uma questão de, saúde, tem uma questão financeira, porque nunca tivemos tantas pessoas passando fome, né, não tem como você fechar os olhos para isso, é uma coisa muito triste, né. E ainda existe esse lado de concorrência, né. No momento em que as pessoas deveriam estar, se ajudando, há uma concorrência, né. Às vezes com o intuito de achar que tem que ser, que protagonismo é isso, né. Quando a gente fala de protagonismo, o que a gente vê? É aquela coisa assim: "Ah, é a rainha da Inglaterra?" Eu E olha que acho a rainha da Inglaterra tem todo um arsenal junto, né. Ela não governa sozinha, não governa, né, vamos imaginar, assim, institucionalmente, né. sim, sim. Eu sempre costumo dizer que eu acho que protagonismo tem muito a ver com participação, né? Porque eu falo assim, se você não é um protagonista, você se mantém às margens. Se você é só um coadjuvante, porque eu costumo dizer que o protagonismo, você nasce com ele, entende? Algumas pessoas, eu acredito que sim, que elas nascem com algumas características muito marcantes que de repente tornam aquelas pessoas um pouco mais diferenciadas. Contudo, eu costumo dizer e brincar que existem aquelas insistentes, sabe? Que de repente não nasceram com algumas habilidades, mas as desenvolvem no decorrer do tempo. São aquelas pessoas teimosas e que querem sair, querem se inquietar, sabe? E querem transformar, e querem sair do papel, sim, de coadjuvante. Coisa besta que eu vou falar aqui agora, mas quantas vezes, Thaís, a gente não está vendo, por exemplo, um seriado, uma novela ou algo assim, que foi pensado para aquele ator, para aquela artista, ou então para aquele casal, seu protagonista. De repente, aquela história ali que era secundária, que era uma terciária, ou sei lá o quê, toma uma proporção e eles se empoderam daquilo ali, causam uma transformação, uma inquietude, que é o que eu estou dizendo, e quando a gente fala dessa inquietude, dessa paixão, desse movimento que te causa, isso para mim é o protagonismo. Isso para mim. E eu vou mais além. Eu acho que o protagonismo, ele tem muito a ver com essa questão de transformar aquilo, o lugar aonde você está, porque você não faz essas transformações, essas construções sozinha e sozinho. Então eu acredito que o protagonista, a protagonista também, ela tem muito disso, de fazer essa identificação e ver ali e sentir que inclusive essas transformações para um protagonista, quando a gente vai falar de meio artístico, por exemplo, você já deve ter ouvido falar dentro do teatro, por exemplo, que tem que ter aquele escada, aquele que te dá a deixa, né? É igual no vôlei, não tem aquele que levanta para você cortar, aquele trabalho em equipe. O protagonismo ele também tem muito disso, no meu sentir, né? Na minha opinião. E eu estava até vendo aqui mais cedo, inclusive, um comentário do meu amigo querido, do nosso amigo querido, do Willis Sucasas, que está nos acompanhando aqui, nosso amigo de conselho, querido demais. Beijo, Willy! Beijo. E ele dizia, né, que as pautas femininas, as questões, os homens são aliados, e eu concordo, em gênero, número e grau, quando o William fala isso. Você sabe por quê? Eu penso que as nossas pautas, as nossas demandas, elas não podem ser clube de Luluzinha. Nós não podemos criar aquela. Lembra do Bolinha, do Clube da Luluzinha? Que elas se Aham. fechavam ali e ficavam ali, só ali, tipo Pink Cérebro. Como que nós vamos conquistar o mundo fechada dentro dos muros? Não, nós temos que fazer e abrir, derrubar os nossos muros, levar as nossas pautas e discutir, sim, de forma a construir, a deixar isso, a tornar isso concreto. E para que isso seja possível, tem que envolver todo mundo. Principalmente quando eu falo de homens, por exemplo,
machistas, de homens que trazem toda uma cultura, inclusive um histórico de violências praticadas, de agressores, de violações de direitos humanos das mulheres, eu também preciso falar com esses homens. Você sabe por que eu preciso? Porque se eu morro hoje, se eu sou uma mulher que apanho hoje, normalmente o meu agressor é um homem. Então eu preciso falar com ele. Ele precisa entender, ele precisa querer ressignificar em todos os sentidos. Então, assim, eu preciso desses homens como aliados, sim, nessas construções e nessas reconstruções. Que eu acredito muito, eu posso ser entusiasta, pode falar o que for, mas eu acredito que seja possível. Eu acredito, por exemplo, na Lei Maria da Penha, que veio como caráter transitório. Ela não veio para perpetuar, para ficar para o resto da vida. E eu espero que assim ela se cumpra, que ela seja transitória, que ela venha só para ensinar e para dizer: não matem, não nos matem. Porque o pessoal está combinando de nos matar e nós estamos combinando de não morrer. O pessoal está combinando de nos bater e nós estamos combinando de não apanhar. Então, por isso que hoje eu preciso, inclusive, de ações afirmativas. E para que essas ações afirmativas elas tenham o poder que eu espero que elas tenham, eu preciso, sim, que os homens sejam aliados, que todos e todas, na verdade, sejam aliados. Você falando dessa situação, né? Quando a gente fala de protagonismo, tem a ver com classe social, ah, com faixa cultural, isso tem a ver ou é algo que transcende essa situação? Eu acho que em algumas situações tem. E eu te dou até um exemplo que eu vou te dizer qual é o meu sentir e o meu olhar em relação a isso. Quando eu estava aqui na condição de vice-presidente da 13ª Subseção de Franca, eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto aqui com as mulheres da cidade de Franca, não só com as advogadas. Não sei se você já ouviu falar no Promotoras Legais Populares. Promotoras Legais Populares, né? É um projeto de multiplicadoras de direitos, né? Nós não temos poder, capacidade postulatória, nós não ajuizamos nada, nem fazemos parte administrativa, em delegacia, nada disso. Até mesmo porque, para que eu participe de um projeto deste, que é o Promotoras Legais Populares, eu não preciso ser advogada. Eu posso ser qualquer mulher bem intencionada e que queira ser uma multiplicadora de direitos, de dizer o seguinte: olha, você tem o INSS que fica em tal endereço, você pode procurar e fazer tal coisa. Tá aqui, ó, os panfletinhos do INSS que eu peguei lá. Sabe onde fica a delegacia da mulher? Olha, é nesse endereço. E lá na delegacia da mulher tem esses e esses folders. Então, assim, eu multiplico, eu conto, eu falo a respeito de direitos básicos enquanto promotora legal popular. E, normalmente, quem são as mulheres que são convidadas a fazer esses cursos? Porque uma coisa, Thaís, é eu estar dentro da UAB e pregar para convertido, eu costumo dizer. É eu fazer palestras e falar ali aonde eu estou no meu meio. Eu estou falando com operadoras e operadores do direito, eu estou falando com técnicos. E muitas vezes as mulheres que precisam ouvir sobre esses direitos não estão ali, porque elas não frequentam alguns lugares, e não muitas vezes porque elas não queiram, mas porque elas estão das comunidades, elas estão nas periferias, elas estão afastadas, elas não têm sequer condição de pegar, por exemplo, um ônibus para estar na UAB. Então, esse grupo de promotoras legais populares, o que ele faz? Ele leva esses direitos básicos, por exemplo, para os centros comunitários. E, normalmente, nesses centros comunitários, eu tenho ali uma líder comunitária. E essa líder comunitária, ela gera empatia, representatividade, protagonismo nas suas. Porque uma coisa é chegar ali, a Miriam, com o cabelo escovado, maquiagem, no seu salto, sabe-se lá quanto, com a pastinha de couro, falando juridiquês. Outra coisa é a dona Cidinha, lá da comunidade da periferia, que vai falar com aquela mulher e vai dizer a mesma coisa que eu estou dizendo a ela, mas num linguajar que ela possa alcançar,
que ela A possa questão do entender. pertencimento, né? Você se Exatamente. sentia, você estava. É interessante porque às vezes a pessoa ela não vai também porque ela acha que ela não pertence àquilo, Não né? cabe, não Não cabe. cabe. Então, Ela não é caiba lá. até interessante uma coisa de desmitificar, porque as casas dos advogados, ela é a casa do advogado, mas ela é a casa das pessoas, da sociedade, né? Então, eu Tanto que em vejo vários muito. lugares chama, né? Casa da Advocacia e Cidadania. Exatamente, às vezes até fica aqui um convite, né? É que, claro, nós estamos agora num momento de pandemia, os encontros geralmente são como nós estamos fazendo aqui, né? Virtuais, mas a gente espera que em breve a gente possa estar nos locais, né? Até esses eventos da OAB, eles são abertos à população, né? Essas palestras, o Miriam Barro, o Willy, que está nos assistindo, enfim, o Alê, é importante a gente entender isso até para desmistificar, né? Mas eu concordo com você que assim a pessoa ela acaba não se sentindo pertencendo àquele lugar e você para você começar a atingir a sua finalidade, enfim, é muito importante que a pessoa ela esteja desarmada, que ela Com esteja se certeza. sentindo bem, confortável, né? Porque já é um assunto que vai tirar ela da zona de conforto, Com né? certeza. Já é algo que, que vai exigir dela sair daquela situação para algo melhor, né? Então, é muito importante que tenha esse outro lado da pessoa estar se sentindo pertencendo àquilo, merecedora daquilo, né? E para que a gente realmente tenha essa questão da representatividade. Você sabe, Miriam, eu conheci uma senhora no ano passado, ano retrasado, que agora com essa coisa de pandemia a gente perde o tempo, perde o time, Com né? certeza. Ela fundou um bairro aqui em São Paulo. Que legal, gente. É uma líder comunitária que, inclusive, o bairro chama Cantinho do Céu, que é o fundão aqui da Zona Sul. Eu moro na Zona Sul, mas passa o autódromo, vai embora, né? Que São Paulo é muito grande. E aí ela estava falando que ela se iniciou com uma ocupação, porque é um bairro da periferia de São Paulo, e ela falou assim, não, a gente começou a lutar porque era a única, venderam, na verdade, ocupação mais ou menos, porque venderam para as pessoas algo que não era, uma coisa que não era de propriedade de quem vendeu, né? Então, aquela coisinha de contrato de gaveta, as pessoas não sabem e tal, né? E teve um movimento para ter desocupação, e ela acabou reunindo as pessoas para ir contra essa desocupação. E eu achei assim fantástico. Ela falou assim: aí eu estava passando na frente de um sítio que chamava Cantinho do Céu. Ali nasceu o nome do bairro, porque a minha Uhum. casa é o Cantinho do Céu. Ah, fico até emocionada. É Assim, é lindo. algo, né? É algo que assim, eu acho que é tão importante, porque às vezes a gente fala assim, ai, para você ter protagonismo, para você ter representatividade, você tem que ser um político, você tem que ser um advogado, você tem que ser um juiz, enfim, é muito mais que isso, né? Muito mais. É o que a gente estava falando lá atrás. Tem a ver com paixão. Te incomodou. Se te incomodou aquilo de uma forma que te fez querer fazer diferente, que, assim, de alguma forma, se você podia dar uma contribuição para poder, de repente, transformar a vida daquelas pessoas, né? E assim, essa paixão, essa inquietude que te causou, e você realmente transformou essas vidas dentro das suas possibilidades. E eu não tenho dúvida que essa mulher, por exemplo, que criou aí o Cantinho do Céu, deu o melhor de tudo que ela tinha, né? Então, assim, isso é fantástico, isso é a coisa mais linda, é uma doação, é um exercício de amor que muitas vezes transcende, que foge até do nosso entendimento, né? Porque eu já ouvi muitas pessoas perguntarem, de repente, para uma líder comunitária, para uma pessoa que às vezes está numa situação de extrema vulnerabilidade também, como aquelas pessoas, né? E ela resolve fazer alguma coisa
pelo próximo, por aqueles que estão ali do lado dela, né? Mas ela também sofre uma situação de vulnerabilização, né? Mas aquilo inquietou e ela quis transformar tanto a vida de outras pessoas que ela vai e cria esse cantinho do céu, que ela se torna uma líder comunitária, por exemplo, como eu tenho o caso aqui, eu faço parte do Mulheres do Brasil, é um grupo formado pela Luísa Helena Trajano, que é aqui da minha cidade, né? E nós temos os grupos de trabalho e eu sou uma das líderes do Política Pública, do Comitê de Política Pública aqui de Franca. E nós fazemos algumas atividades nesses bairros e tal, e nós temos uma líder comunitária aqui que faz parte do nosso grupo, que é a Sandra. A Sandra começou a plantar horta para poder estimular outras mulheres e para poder dar até de comer para os vizinhos dela, num terreninho que tinha na frente da casa dela, que acho que não cabia assim, nem uma caixa de alface. Então, quer dizer, mas ela viu ali naquele pedacinho um potencial de poder gerar em outras pessoas, assim, esperança. Essa é a palavra. E gerou esperança a ponto de hoje, dentro lá do bairro dela, na comunidade onde ela reside, ter uma das maiores hortas comunitárias que tem aqui na cidade de Franca. Então, quer dizer, a Sandra olhou um pedaço, eu via um pedaço de chão. Eu falava, Sandra, vai plantar aquilo ali, vai dar o quê ali? Vai dar um monte de tiririca ali, ainda vai comer tudo as plantinhas, né? Não. Você quer ver que o pé de alface vai pegar? Né? Então, eu falo assim, quer dizer, isso é lindo. É uma transformadora de vidas, é uma disseminadora de esperança. Eu acho E eu que tenho ser protagonista é certeza, isso também. né? Se a gente perguntar para a Sandra hoje, se isso faz ela mais feliz, né? Com certeza ela vai falar que sim, porque quando a gente doa, né? Eu acho que aquilo que você falou de a gente se ajudar, de a gente se unir para subir junto, né? É, é muito, muito, muito legal, porque aquilo te faz bem, né? Eu sempre falo que a gente só dá aquilo que a gente tem, as pessoas dão aquilo que elas têm. Elas, antes de dar para os outros, elas dão para si próprias. Então, às vezes, que eu tomei muito rabugenta, né? Aquela coisa de TPM, querer matar alguém. Fala assim, gente, primeiro eu dou para mim, né? O meu corpo sente, a minha cabeça sente, o meu ambiente sente. Quando a gente passa a fazer diferente, é claro, né? Que ninguém é anjo aqui, falar, vamos todos, né? Só fazemos coisas boas, né? A Bíblia deixou bem claro, nós somos seres humanos, imperfeitos, enfim. Mas quando a gente tenta passar da gente para ir para o outro, é algo fantástico. A Irma colocou Ah, a na Irma está aqui. observação, Beijo, Irma, linda da minha beijo, vida. beijo, 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 beijo. Eu adoro a Irma. Que ela chegou a fazer trabalhos em comunidades. E é realmente uma experiência que quem não foi, não é ir com o intuito de bisbilhotar, é ir para doar, para se doar, porque você se doando, você recebe, e aquilo te traz um empoderamento. Com certeza. Aquilo te faz tão bem e faz com que você tenha essa garra que aquilo te alimenta, né? Então, eu acho muito oportuno a gente estar falando isso neste momento, onde nós passamos por muitas tristezas, né? É impossível você ficar plenamente feliz diante de tantas notícias ruins, né? Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos vendo agora têm aqueles momentos de falar assim, poxa, né? Será que isso não vai acabar? Momento de tristeza, eu também, né? Fico triste, às vezes falo, poxa, né? O que a gente pode fazer? Porque tem coisas que a gente se sente meio incapaz, né? De falar, sai das nossas mãos, né? Você sabe Muitas que, coisas saem das com nossas mãos. certeza, não temos controle de nada. Pois é, mas existem algumas coisas que dependem da gente.
é aquela história do livre-arbítrio, né? E o que depende da gente a gente pode transformar a pessoa que está lá do nosso lado sem a gente nem perceber, se doando, né? Então, a gente já, se deixar, a gente vai ficar falando aqui, porque Nossa, o tema é Thaís, fantástico. sabe que você está falando aí, eu estou lembrando que, assim, né, tem um filme, inclusive, que fala, e eu costumo usar bastante essa fala quando eu vou falar dessa questão de multiplicar coisas boas, né? O amor é contagioso, e ele é mesmo, o amor é contagioso. E eu digo isso porque eu lembro que no início da pandemia, nós da CMA, né, da Comissão Estadual da Mulher Advogada, nós recebemos muitas inquietações das nossas colegas, porque home office, homeschooling, todos dentro de casa, os prazos não pararam, muitas mães solo, sem o compartilhamento de responsabilidades com algum companheiro, com alguma companheira ou com alguém da família. Então, assim, nos inquietava, porque os prazos estavam, né? E o tribunal se adequando e nós nos adequando e fomos, né? E aí eu lembro que nós propusemos, eu cheguei a propor para as meninas, né? E foi assim uma intuição, enfim, sei lá, não sei nem como eu posso chamar isso, que eu considero muito feliz. Porque quando eu ponho lá no grupo, gente, vamos fazer o seguinte: não depende de nós algumas coisas, mas outras dependem. Porque foi exatamente isso que você disse. Então, o que eu, Miriam, mulher, cidadã, advogada, e aqui eu não estou falando de CNA, estou falando de Miriam. O que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades? Meu escritório fica na rua tal, ele tem tantos computadores, ele está ligado na internet, ele tem sala de reunião, eu tenho um notebook sem uso, isso eu posso fazer. Então, está aqui meu endereço, está aqui meu telefone. Você está com um filho doente? Se for dentro da minha área de atuação e eu puder te ajudar a atender prazo, está aqui o meu telefone, meu e-mail. Eu, Miriam, posso fazer isso. É o que eu posso fazer hoje. Eu não posso ir além disso, porque eu também, por enquanto, eu vou ter que me adequar. Então, eu estou provocando vocês a, sei lá, se moverem, fazer algo desse tipo. Thaís, você não tem ideia. Apareceu coisa que você nem imagina, assim, ó, num grupo, e isso foi estendendo, que eu comecei a receber telefonema de gente que eu nunca vi na vida, e eu quero não sei o quê, e eu tenho computador, e a minha sala também fica em tal lugar, ó, se é precisar que dorme com as crianças. Olha, eu tô inteira arrepiada, Ai, que porque legal. eu não tinha Eu estou ideia. emocionada, efetivamente. De verdade, o amor é contagioso, porque foi uma revolução aquilo. Eu lembro que eu até brinquei, acho que a Ana Zomer está aqui. Ana Zomer, Rodrigo Tamacia, Arruda, amo vocês. E eu até brinquei com a Ana Zomer no dia, né? A doutora Ana Paula Zomer, que ela me mandou uma mensagem: o que você está aprontando? Porque eu estou recebendo uns pedidos aqui. Eu falei, Ana, eu juro que eu falei com 2 ou 3 mulheres, mas o negócio deu tão certo que, assim, umas Contagia, né? começaram a ajudar as outras. Isso foi maravilhoso, isso é maravilhoso. Então, assim, eu não tenho dúvida de que o Ah, amor estou emocionada. contagia. É muito legal isso, gente. Então, se dê a oportunidade de experimentar isso. Essa onda de paixão que a Miriam está falando, né? Você pode ter certeza que a vida nos dá muito mais, né? Muito mais. Essa coisa de a gente poder se doar, não pensa que você está tirando de você. Você está multiplicando para você. Isso é muito legal. E em especial quando a gente está falando de pessoas menos favorecidas. E quando a gente fala de pessoas menos favorecidas, favorecidas em especial no momento de hoje, é apoio, né? Porque muitas pessoas falam, ah, não, mas você precisa dar dinheiro, eu não tenho dinheiro para dar, você precisa dar aqui. Não, as pessoas precisam de apoio, porque é muito bom você ver
você construindo algo, né? Então, eu tenho certeza que, acho que a gente deixou bem marcado, a Miriam deixou bem marcado isso, que é possível construir algo, né? E você experimente isso, experimente se doar, experimente modificar, sair da sua zona de conforto. Você vai ver que aquilo vai te trazer um empoderamento que ninguém mais vai trazer. O empoderamento não vem de fora, vem de você, né? E eu acho que isso é fantástico, né? É sem palavras. Miriam, eu sei que a gente até já ultrapassou o tempo aqui, né? Se for deixar realmente, quando a gente fala de coisas positivas, num momento tão difícil, onde a gente tem tantos problemas pela frente, é tão bom escutar coisas positivas. Eu tenho certeza que você tornou o nosso final de tarde muito melhor, muito mais agradável, e plantou uma sementinha, pelo menos eu tenho certeza que em várias pessoas que estão nos assistindo nesse momento, de que é possível, como a Sandra, né, plantar uma sementinha de alface, né, que com certeza a gente vai ver germinar muitas coisas boas. Muito obrigada, viu, Miriam? Espero fazer mais várias lives com você. Já topei, viu, Thaís? E assim, o que eu aprendi de tudo isso, e inclusive muito com a Sandra, né, é que assim, muitas vezes a gente tem que mudar as lentes dos nossos óculos. Porque às vezes a gente se acomoda e a lente começa a ficar muito embaçada, ou mesmo a nossa lente de contato, né? Então, assim, e procurar ver possibilidades, né? Eu costumo falar que a gente tem sempre que fazer esse exercício, por mais doído que esteja agora, enfim, por tudo que estamos passando, nossa solidariedade, nosso respeito, mas em muitos momentos, até para nossa sobrevivência, nossa saúde emocional e daqueles que nós amamos, que queremos bem, nós vamos ter que fazer esse exercício de procurar enxergar também possibilidades e coisas boas, no sentido de eu estou mais próximo da minha família, eu estou mais dentro da minha casa, eu estou, de repente, lendo um livro que eu nunca li, fazendo um curso que eu nunca fiz, e isso para diminuir um pouco e de despotencializar o que já está tão doído, né? Para não pôr mais ali num copo que já está tão cheio, pelo contrário, né? Procurar fazer exatamente isso, mudar essas lentes, limpar, né? E vamos respirar, vamos acordar, vamos celebrar o fato de nós estarmos vivos, de Deus ter nos dado essa possibilidade de mais um dia, com saúde daqueles que nós amamos, agradecer, levantar a cabeça e vamos prosseguir. Porque está acabando, está acabando. E logo nós vamos poder dar todos os abraços que nós guardamos. Todos, até brincava com a Thaís mais cedo. Thaís, minhas roupas vão viver amassadas. Porque eu quero abraçar muito todos vocês. Muito, muito. Então, gente, sintam-se todos abraçados, abraçados. Miriam, sinta-se toda abraçada, abraçada, muito, 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 muito abraçada. Beijo, muito obrigado, gente. Na semana que vem, eu tô com mais um amigo aqui. Né? Semana que vem, na terça-feira, nesse mesmo horário, a gente vai receber o nosso querido vice-presidente Ricardo Toledo, vice-presidente da OAB, um tema assim, aqui quem faz a live é o nosso convidado. Diga-se de passagem, a Miriam está aqui para não... A gente não combina nada. Nada, E ele flui, flui. vai fluir, né? E ele vai falar de um tema que, na hora que eu vi, eu falei assim, um convidado escolhe o tema, né? Então, é algo livre. Falar de suspeição. Suspeição em direito penal. Só de Vou falar o assistir, tema claro. do jeito que tá, né? Uma discussão ultimamente, me deu até um frio na barriga. Eu falei assim, vai dar o que falar nessa live, então, semana que vem. Então, ficam todos convidados. Semana que vem, então, falando um pouquinho de direito penal, né, dessa parte processual, quem é que pode julgar, quem não pode julgar, quem é suspeito em julgar, né? Aqui com o nosso querido Ricardo Toledo. Miriam,
Beijo, beijo, gente. Espero vocês na próxima semana. Beijo. Gratidão. Fiquem bem, saúde para todos.